Iniciando então a terceira parte da videoaula, onde a gente vai continuar a implementação. Vou fazer uma mudança aqui referente à aula anterior, tirar o retorno daqui, ok? Colocar aqui embaixo e inicializar essa variável aqui em cima. Assim. Agora o método update. Ok. Vamos adicionar aqui uma variável para o método update, onde a gente altera editora, título e ISBN. Todas essas modificações são feitas através do ID, ok? Então, vamos começar aqui. Vamos utilizar esse mesmo trecho de código aqui. Ok. Também dá para copiar essa parte aqui. Aqui a gente vai ter o SQL Update. E vamos adicionar um último valor aqui, que vai ser o setLong, que no caso será o nosso livro ID. Então, a posição 1 é a editora, a posição 2 é o título, a posição 3 é o ISBN e a posição 4 será o ID. Okay? Então, aqui posição 1 editora, 2 título, 3 o ISBN e 4 o ID. Executa o update. Se tudo ocorrer bem, a gente vai ter um retorno valendo 1. Se der algum problema no update, mas que não seja uma exceção, aí ele vai retornar 2. E a gente vai saber depois lá na frente que não teve, né, não teve a execução do método. No método remove agora, também já tenho pronto aqui a instrução. Delete from livros quando o ID, certo, for o ID que for passado como parâmetro. Vamos também usar esse mesmo código, só que agora a gente vai trabalhar com ID. Então, não vai precisar disso tudo, só passar o ID e o parâmetro vai ser o primeiro parâmetro, que é o único parâmetro que a gente tem aqui no SQL. Agora, a consulta, que vai nos retornar uma lista. Vou adicionar aqui. Vai ser um select asterisco from livros, certo? Para retornar tudo que tem lá. Aqui a gente precisa mudar para o remove, SQL remove. E o método livro. Então, deixa eu pegar esse primeiro trecho aqui. A gente vai utilizar, criar uma lista do tipo livro, inicializar essa lista.
Ok. Agora a gente pode até copiar aqui esse pedaço e retornar aqui livros. Aqui a gente vai utilizar o SQL Find All. Eu vou precisar criar um result set. Chamar de RS apenas. Esse result set a gente inicializa a partir de um execute query. E agora a gente percorre o result set com o método next. Como é uma lista de livros que eu preciso retornar, eu vou criar para cada posição do result set um novo livro. E inserir nesse livro todos os valores referentes a ele. Certo? Aqui. Então, torna o ID. Livro 7, editora. GetString, editora. Ponto 7, título. Vai ser também um getString, título, livro.set ISBN, rs.getString ISBN. Então, aqui é o nome da coluna, da coluna que eu estou recuperando, e insiro o nosso objeto livro. E aí, na nossa lista livros, a gente adiciona o livro e lá no final a gente vai retornar essa lista. Agora aqui a gente passa também o nosso result set. O result set eu criei fora do try catch. Então, só fazer isso aqui, remover daqui e tá ok. Então a nossa parte de persistência está pronta, certo? Que é o nossa interface, a livro DAO, a classe livro DAO que implementa a interface, a nossa entidade e também a nossa classe de conexão. Então vou fechar aqui. Eu vou criar agora um pacote chamado Facade e criar uma classe chamada livro Facade. Agora aqui na classe Facade a gente vai criar os métodos que o nosso controller vai poder ter acesso, certo? Então a gente cria um atributo do tipo iLivroDAO. Vamos chamar ele de DAO. Eu vou criar um construtor, mas esse construtor eu não vou criar ele com parâmetro, vou criar aqui o livro DAO dentro do construtor padrão. Agora eu vou criar um método public int chamado save, o qual a gente recebe um livro e o retorno vai ser o save, vai ser o DAO.save livro.
criar um método public update livro, com o retorno vai ser o DAO.update. Vou criar um public int remove, a gente vai ter um long id e o retorno vai ser o nosso DAO.remove, passando o id como argumento. E por fim, o public list livro, chamar de findAll também, não recebe nenhum argumento, e a partir do DAO a gente tem acesso então à lista de livros armazenada no banco de dados. Agora a gente cria um novo pacote chamado controller, onde teremos a classe livro controller. Ok. Na classe livro controller, eu vou criar um atributo do tipo livro package, chamar ele de package. Eu vou também inicializar ele no construtor, porém dentro da própria classe. E agora eu só vou adicionar alguns métodos aqui. Por exemplo, adiciona livro. E aí a gente chama package.save livro. Método update livro, também recebendo o livro como parâmetro e retornando pelo package o método remove. Vou deixar diferente aqui, vamos colocar excluir livro, um long id, aqui vamos trocar para alterar livro. E também o retorno da nossa lista. Vou chamar de find livros. Ok. Como que funciona o padrão package? Então, a gente cria o nosso DAO apenas com métodos referente à persistência, à conexão com o banco de dados, e o nosso package é como se fosse a nossa janela de acesso ao método DAO, sendo que se em algum caso você precisa criar uma lógica de negócios, você coloca essa lógica ou aqui no package, certo? Ou numa outra classe que o package que chame o meu package para que o package faça a intermediação entre o DAO e você não misture o objetivo de cada classe. No controller, se precisar ter alguma
implementação a mais vai ser alguma implementação também de questão apenas voltada para os dados da interface. Por exemplo, aqui a gente está passando um objeto livre, mas eu poderia passar objetos string contendo os valores dos campos e fazer essa transformação para um livro aqui dentro do método mesmo, antes de chamar o save. Certo? Eu preferi usar o livro, mas você poderia fazer desse jeito. Então, a partir da próxima aula, a gente começa a implementação da tabela e logo em seguida a interface gráfica. Até lá.